Oi, eu sou a Thay do Solertia e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um top faixa utilizando o Square. Então separa o seu material e bora lá que eu vou dar mais informações ao longo do vídeo. Para esse projeto, eu escolhi trabalhar com o fio Midas, que é um cordão agulhado feito em 100% poliamida extrusada, por isso que ele tem esse brilho assim tão bonito que vai fazer toda a diferença na minha peça. E também ele tem uma elasticidade na medida ideal e caimento perfeito para desenvolver peças de vestuário. Eu vou trabalhar com ele utilizando uma agulha de 2,5 mm para essa peça aqui, porque eu quero que fique bem fechadinho os squares que eu vou fazer com ele. Mas se você quer uma peça que fique ou com os squares mais abertos, ou então que ela fique mais fluida, aí você pode escolher utilizar uma agulha maior. A recomendação de agulha aqui no rolo é de 2,5 a 4 milímetros, então eu estou usando a recomendação que seria de menor agulha para essa peça. Vou começar fazendo um anel mágico simples. E depois dele eu vou fazer mais 2 correntinhas. Aí agora aqui dentro do anel mágico eu vou fazer 2 pontos altos. Uma correntinha, mais 2 pontos altos. Aliás, são 3. No primeiro é 2, porque como a gente fez aquelas 2 correntinhas, elas vão dar altura e simular aqui um primeiro ponto alto. Mas cada gominho, vamos dizer assim, vai ter sempre 3 pontos altos, então são 3, tá? E aí eu fiquei aqui com 3, né, que é o primeiro, mais 2, uma correntinha. Aqui no segundo, mais 3 outra vez. Vou fazer uma correntinha, mais 3 pontos altos. E agora, para fechar 4 gominhos desse daqui, eu vou fazer uma última vez, mais uma correntinha e 3 pontos altos aqui dentro. Para finalizar, vou fazer a correntinha, para quando eu fechar aqui, ó, o meu círculo mágico, eu vou ficar com a base do quadrado. E aí, como eu tinha aqui uma correntinha a cada 3 pontos, para finalizar eu preciso fazer uma última correntinha também. E aí agora eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo no topo da segunda correntinha. Depois disso, vocês já podem cortar e arrematar o fio. Eu gosto de fazer o arremate desse fio com queima, então o que eu vou fazer é cortar ele logo aqui, trazer ele todo para cima, jogar ele lá para trás para fazer um nozinho aqui, ó, com esse fio que tá sobrando. E aí vou queimar e colar ele na parte de trás. Mas vocês podem fazer o arremate da forma que vocês estiverem acostumados e preferirem. Eu só recomendo bastante a queima nesse caso aqui em específico, porque além de deixar o trabalho mais seguro, também vai agilizar o seu trabalho. Ficou assim, parece meio estranho no começo, mas já vai dar para entender melhor. Atrás aqui as pontinhas que eu colei para fazer o arremate. Agora eu venho com a minha segunda cor e eu vou começar fazendo um nó corrediço. Posiciono aqui a minha agulha e vou começar trabalhando lá naquela primeira peça, já fazendo pontos altos. Então eu vou dar uma laçada aqui no meu fio. E naquela quininha que a gente deixou, onde foi feita uma correntinha aqui, a cada 3 pontos, eu vou começar fazendo 3 pontos altos também.
Agora, sem fazer nenhuma correntinha nem nada, eu vou pular lá pro próximo espaço. Então, eu vou contar 1, 2, 3 pontos altos, um miolinho tá aqui, e vou outra vez fazer 3 pontos altos. Só que agora, em todas as quinas, eu vou fazer 3 pontos altos, uma correntinha e outra vez 3 pontos altos dentro do mesmo buraco. Então, eu fiz aqui os primeiros 3, vou fazer uma correntinha e mais 3 aqui no mesmo lugar. Agora, eu vou passar lá para a próxima quina, depois dos 3 pontos, onde eu vou outra vez repetir 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Vou fazer isso aqui até completar o meu quadrado e chegar aqui outra vez no início do trabalho. Chegando aqui no início do meu trabalho, para fechar a minha quina, então, eu preciso fazer uma correntinha e vou fechar aqui no topo do primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo, igual eu fiz na carreira anterior, e arrematar o meu fio com queima. Eu corto ele aqui, puxo todo para frente, jogo aqui para trás, onde eu vou fazer um nozinho com esse fio inicial e queimar a pontinha igual eu fiz aqui, ó. Estão vendo? Dá para ver aqui queimadinho. Já tô aqui com a minha próxima cor na agulha, coloquei com um nó corrediço porque a gente vai começar fazendo pontos altos igual na carreira anterior. Então agora eu vou vir aqui no meio, em vez de começar pela quina, mas isso é opcional, cada um tem um jeito de fazer, tá? E vou fazer 3 pontos altos. Agora eu vou vir para o próximo espacinho, que é uma quina. Então, sempre que eu estiver na quina, eu vou ter que fazer 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Eu não tô colocando nenhuma correntinha entre aqui, eles no meio, porque eu quero que fique a trama bem fechadinha. Então, por isso, eu só tô fazendo essas correntinhas na quina mesmo, para poder ter o formato quadrado. Então, eu vou seguir fazendo isso quantas carreiras for necessário até atingir o tamanho do square que eu quero para montar a peça que eu estiver montando. Aqui, nesse caso, a gente vai montar o top cropped. Como aqui nessa cor eu não tô terminando na quina, então eu não preciso fazer uma correntinha para fechar, vou só fechar com um ponto baixíssimo e arrematar igual eu arrematei nas outras cores e mostrei aqui para vocês. Eu vou repetir isso com mais 2 cores, então aqui ainda vai entrar um tom de verde e um tom de azul. O top cropped original tinha menos cores. Eu vou conferir certinho quantos ele tinha, mas se eu não estou enganada, ele tinha umas 4 cores e não 6, como eu estou montando aqui, e aí mais a cor de borda. Só que também eu tinha feito com uma agulha maior. Então aqui eu diminuí o tamanho da agulha e aumentei a quantidade de cores que eu quero trabalhar nessa peça. Eu ainda vou fazer a borda dela num tom de roxo. Eu tô colocando aqui o azul, que é a minha quinta e penúltima cor. E aí, se você, assim como eu, for fazer
todos os squares com a moldura deles, a última cor, a mesma, não precisa colocar ela aqui. A gente vai fazer todos os squares e aí a gente vai de uma única vez fazendo essa última carreira, já juntar todos eles para não ter que costurar um por um. Então eu tô trabalhando com 6 cores e tô fazendo o meu square só até a quinta, para depois com a sexta cor unir todos eles juntos. Eu já vou medir qual é o tamanho do square para poder passar para vocês conseguirem se basear, porque isso pode variar bastante de acordo com a agulha que vocês escolherem usar e também a tensão do ponto de vocês. Então, eu já digo quanto ficou o square pronto em centímetros, com quanto ficou, para vocês poderem se basear. Eu terminei os quadradinhos e cada um deles ficou aí com 8,5 por 8,5 de tamanho. E o que a gente precisa levar em consideração nesse momento é que a gente ainda vai fazer uma carreira aqui ao redor de cada um deles, na hora de unir eles, que vai aumentar um pouco o tamanho. Então, para o tamanho que eu tô fazendo, que é um tamanho P, eu medi e eu vi que se eu alinhasse 3 quadradinhos e 3 quadradinhos, dessa forma assim, para mim ficaria um tamanho bom, levando em consideração o tamanho das emendas. Então essa peça eu vou fazer ela com 3 e 3 quadradinhos. A original foi feita com 4 e 4, só que eu fiz uma agulha de tamanho bem maior, se eu não estou enganada eu utilizei a agulha tamanho 4 milímetros e eu também utilizei 4 cores no total. Então eram 3 gominhos de quadradinho mais o redor da peça. Então por isso que está dando essa diferença, vocês podem ajustar e adaptar da forma como vocês preferirem fazer, com a quantidade de cores que vocês preferirem fazer. Nesse caso aqui em específico, para mim deu essa quantidade e aí agora eu vou ensinar vocês como que a gente vai fazer a borda de todo eles e unir eles ao mesmo tempo, sem precisar estar cortando o fio para fazer o trabalho contínuo só de unir os quadradinhos mesmo. Eu tenho no total 12 quadradinhos para fazer esse trabalho. Tô aqui com a minha última cor, que é roxo, peguei um quadradinho e eu vou começar fazendo o meu trabalho normal, só tomando cuidado de agora iniciar pela quina. Então eu vou vir aqui na quina desse quadradinho, vou fazer 3 pontos altos e vou seguir trabalhando, deixando como se fosse a outra metade da quina por fazer aqui nesse cantinho, mas sigo trabalhando normal durante os próximos 3 lados desse quadrado. E aí, quando eu fiz os 3 lados, chego aqui, vou deixar esse último assim, vazio, sem fazer. Aqui na quina, da mesma forma que no início, eu fiz só 3 pontos altos, não fiz os 3, uma correntinha e outra vez 3, como a gente faz na quina, estão vendo? E aí ficou aberto toda essa parte aqui de cima. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu próximo quadradinho, vou girar esse nesse sentido aqui assim, ó, ainda mantendo a parte direita, né, para cima, vamos dizer assim, que aqui desse lado a gente tem o avesso e aqui o lado direito. Então a gente mantém ele desse jeito. Finalizei aqui, viro assim e vou começar a fazer pontos altos numa próxima quina de outro quadradinho, deixando ele virado para cima assim também. Deixa eu ver se colocando na mesa fica mais fácil de mostrar para vocês como. Parece que vai ser mais fácil se for assim. Então, vou posicionar o meu quadradinho aqui, ó, logo ao lado, tá vendo? Da outra peça que eu já fiz ao redor inteira, coloco o meu outro aqui do lado e eu venho fazendo pontos altos como se fosse nessa quina aqui, ó. Então, eu vou pegar o meu quadradinho, coloco a minha agulha aqui na quina e vou fazer 3 pontos altos.
Terminando esses 3 pontos altos, para eu seguir o meu trabalho aqui, eu caminharia nesse sentido, certo? Então agora o que eu vou fazer? Para conseguir unir esse quadradinho que eu já fiz aqui ao redor com esse outro, a cada vez que eu fizer um gominho de 3 pontos altos, eu venho aqui, ó, na minha peça que já tá feita, no espaço entre eles, estão vendo? Vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu venho outra vez fazendo 3 pontos altos aqui no meu próximo espaço. Terminando esses pontos altos, para prender ali outra vez, deixa eu tirar a agulha aqui para mostrar para vocês, assim. Terminando esses 3 pontos altos que eu fiz aqui, agora outra vez para prender, eu vou fazer um ponto baixíssimo pegando desse lado aqui. Vou tentar aproximar agora a câmera para ver se fica mais fácil a visualização. Tô aqui então com os 2 quadradinhos, aqui as 2 partes direitas viradas para cima. Fiz aqui os meus 3 pontos altos, venho aqui nessa outra peça e fecho esse gominho fazendo um ponto baixíssimo aqui, ó, no próximo espaço, estão vendo? Tem aqui o primeiro que a gente prendeu, no próximo espaço prendo aqui também com um ponto baixíssimo. Agora eu vou outra vez fazer 3 pontos altos no próximo buraco e depois prender com um ponto baixíssimo lá na outra peça. E vou fazer isso até o fim dessa lateral aqui, que a gente tá juntando esses dois um do lado do outro. Vai ficando assim. E aí, chegando aqui na quina do meu quadradinho, onde eu faria os 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos, eu vou fazer essa correntinha pegando aqui, ó, dentro da quina do primeiro quadradinho que a gente tá unindo a esse. E aí agora venho fazendo os 3 pontos altos restantes e vou continuar fazendo as próximas 2 laterais igual, sem fazer essa parte aqui de cima. Eu vou repetir esse processo até eu ter 6 quadradinhos. E aí depois eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer pra gente emendar a fileira de baixo. Mas agora basicamente a gente vai seguir sempre assim. Vai fazer 3 laterais e uma delas aqui sempre vai ser emendando depois do nosso primeiro quadradinho. Então o próximo quadradinho que eu vou colocar aqui, os próximos, né, na verdade, serão 6 no total, 3 na frente e 3 atrás. Eu vou ir fazendo uma lateral emendada, a lateral aqui de cima, a próxima lateral, repito o processo na hora de colocar o próximo emendando aqui e fazendo sempre 3 lados dele com a cor de emenda. Coloquei aqui na mesa para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Eu já costurei aqui os 6 quadradinhos, então
dobrando no meio. Essa é a largura que eu fiquei pro meu top. E ele vai esticar um pouquinho quando a gente for vestir, sabe? Ele tem bastante maleabilidade. Então, olha, dá pra vocês fazerem ligeiramente menor do que o tamanho que realmente precisa ser, levando em consideração que vai dar essa esticadinha, mas sem esticar, ele tá com um total de 32 centímetros, só que eu ainda não fiz a última bordinha, então vai ficar aí com uns 32 centímetros e meio, 33 centímetros quando a gente finalizar o arremate da peça. E aí, quando eu cheguei aqui no meu último quadradinho, eu não fiz a minha terceira lateral para continuar costurando, né, fazendo essa última carreira neles na lateral. Estão vendo que igual eu mostrei no vídeo aqui, a gente tem, ó, todos eles com o roxo em 3 dos lados. E aí quando eu cheguei lá no meu último, desde aqui do primeiro, ó, nos 3 lados, mas lá no meu último eu não fiz isso. Porque agora eu vou começar a trabalhar arrematando os meus quadradinhos da mesma forma, só que para baixo, para fazer aqui essa emenda. Então o que eu vou fazer? Eu vou demonstrar para vocês qual que vai ser a sequência, mas a técnica é a mesma que eu já mostrei para vocês no take anterior. Então eu vou virar o meu trabalho e vou continuar trabalhando aqui agora nessa lateral, juntando com essa primeira. Chegando aqui nessa quina, eu desço fazendo o meu trabalho e aí vou subir emendando aqui essa outra lateral já. Então agora, nesse momento da peça, a gente vai fazer uma lateral junta, uma lateral sem estar junta, depois sobe outra vez fazendo a lateral junta aqui e outra lateral junta. Desce fazendo a lateral sozinha, volta com o próximo square fazendo a lateral junto e aqui em cima junto. E aí dessa forma a gente vai ficar com os quadradinhos sempre os 3 lados trabalhados, menos essa parte aqui de cima, essa parte aqui de baixo e aí vai sobrar essa última lateral também, que a gente vai arrematar a peça quando finalizar de costurar todos os 6 quadradinhos aqui na parte de baixo. Então agora o que eu vou fazer, vou continuar costurando aqui, faço essa lateral, volto emendando meu próximo quadradinho já até chegar no fim do trabalho. Emendei aqui então essa primeira parte, deixei na mesma posição para vocês conseguirem visualizar bem, mas gente, o trabalho é o mesmo que a gente fez nessas laterais, só muda realmente o sentido que a gente está trabalhando. Em vez de continuar fazendo esse trabalho lateralmente, a gente parou de fazer aqui e aí começou a fazer aqui nessa parte de baixo. Então agora, para emendar o meu próximo quadradinho e ter a parte do meio feita, eu vou precisar descer aqui fazendo cada um dos gominhos com 3 pontos e aí paro aqui na metade dessa quina para emendar e voltar subindo, onde eu vou unir esse outro square então, fazendo esse trabalho subindo aqui e essa lateral. Aí outra vez repete só a mesma coisa até chegar lá no fim da peça e aí eu volto com vocês para mostrar como que a gente vai fazer a emenda e o acabamento final. Eu fiz aqui o trabalho descendo, né? Já voltei aqui colocando o meu quadradinho na lateral e aí vocês se atentem na hora que chegar aqui na quina, tá? Porque para fechar ela é um pouquinho diferente. Então, primeiro a gente vai fazer os 3 pontinhos da quina que a gente tá colocando o quadradinho novo e prender aqui nessa peça aqui. E aí depois a gente vai fazer um segundo ponto baixíssimo prendendo aqui, ó, desse outro lado, para poder descer fazendo. Então eu vou aproximar a câmera para mostrar bem de pertinho para vocês conseguirem visualizar e entender melhor. Então, olha só, tenho aqui os meus 3 pontos altos desse lado e eu vou colocar o meu primeiro ponto baixíssimo aqui, ó, né, nesse quadradinho que tá na parte de baixo. Então, venho aqui no meio dos 3 e 3 gominhos e faço um ponto baixíssimo. Prendi aqui essa primeira lateral. Agora, para continuar trabalhando, eu vou fazer um segundo ponto baixíssimo aqui, ó, no meio do quadradinho, do segundo quadradinho aqui, para poder continuar fazendo essa lateral aqui de cima e unindo com essa parte. Então, venho aqui no meio, deixa eu colocar o meu fio lá para baixo, que eu vou ter que pegar ele de baixo. E aí venho aqui nesse meio
e faço o meu segundo ponto baixíssimo. Pronto, agora eu já posso seguir aqui trabalhando normalmente, repetindo aquela sequência que eu mostrei para vocês, onde a gente vai fazer aqui a parte de cima, vai descer, colocar o próximo quadradinho e subir juntando e fazer a parte de cima juntando, igual a gente vai fazer aqui também. E aí aqui o meio vai ficar assim, olha. Que bonitinho que fica. Forma praticamente como uma florzinha, estão vendo? Ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Fica bem fechadinho, bem presinho todas as peças. E aí é só repetir até chegar até o fim dos 6 quadradinhos na parte de baixo também. Aí eu já retorno em seguida para mostrar para vocês como a gente vai fazer o acabamento. Beleza, finalizei aqui. Deixa eu vir pra cá para não fazer sombra. Finalizei aqui toda essa parte de emenda e tal, né? Até aqui a lateral também. E aí a gente não tem a parte roxa nem em cima, nem embaixo e nem aqui nessa outra ponta. Então agora o que eu vou fazer? Eu cheguei aqui nessa ponta e em vez de eu fechar ele para emendar lá daquele lado, primeiro eu vou voltar fazendo toda essa parte aqui de cima, completando o esquema que falta. Então eu vou seguir sem segredo, fazendo sempre 3 pontos altos, 3 pontos altos, 3 pontos altos, 3 pontos altos, aí aqui na quina, né? E continuo fazendo toda essa parte. Na hora que eu chegar aqui desse lado, aí a gente vai fazer essa parte aqui lateral, unindo com essa lateral que já existe, usando aquela mesma técnica de a cada gominho ali de 3 pontos altos fechar no outro lado que já existe com um ponto baixíssimo, para encerrar essa parte e já ficar com o top fechado. E aí quando a gente fizer essa junção aqui desse outro lado, ele vai ficar fechado assim. Deixa eu arrumar aqui para mostrar para vocês. Ele vai ficar fechado assim. Eu já vou ter feito a parte de cima, né? Vou descer aqui emendando essa parte lateral e vou finalizar fechando toda essa parte de baixo e a parte principal do nosso top faixa tá pronto. Quando chegar na quina aqui, ó, dos quadradinhos, eu vou mostrar para vocês como eu fiz para seguir aqui o padrão dos outros squares conforme a gente foi fazendo. Então, eu fiz aqui os 3 pontos que faltavam na parte superior da quina. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Aí, eu venho aqui, ó, no topo do meu último ponto alto, estão vendo? E vou fazer um ponto baixíssimo para juntar aqui. Vou caminhar aqui para esse outro lado aqui, ó. Fiz o ponto baixíssimo, caminho para cá com outro ponto baixíssimo no topo do terceiro ponto alto ali, já do square seguinte, aqui. E aí eu vou fazer uma correntinha e agora vou fazer os 3 pontos altos que faltam aqui no topo desse próximo square. Ficou assim, ó. Vou seguir fazendo isso até chegar lá no fim dessa parte superior do top. Terminei de fazer toda essa parte aqui de cima. Então, fiz aqui agora os 3 pontos altos dessa quina. Vou fazer uma correntinha e já vou prender lá do outro lado. Então, vou fechar aqui agora o top. Vindo aqui, ó, nesse espacinho e colocando uma correntinha, tá vendo? Vou fechar aqui dessa forma. Agora eu vou voltar pra cá, pra essa parte, e vou trabalhar mais 3 pontos altos, e aí vou começar a fechar o top normalmente, igual a gente fez o processo até aqui, ó.
Fiz os 3, vou prender com um ponto baixíssimo no próximo espaço aqui do outro lado. Então, venho aqui e faço o meu ponto baixíssimo. E vou seguir trabalhando assim. Aí, quando eu chegar lá na base, a gente vai trabalhar toda essa parte inferior aqui que ainda não tá trabalhada e até depois disso vai finalizar o top, né? Mas agora é só isso, não tem mais segredo nenhum, só continuar repetindo o que a gente já fez até aqui. Terminei de costurar e ele já tá maravilhoso assim, mas eu resolvi que eu ainda vou passar mais uma carreira de acabamento roxa embaixo e em cima. Então, o que que eu vou fazer? Basicamente, eu vou pegar esse top que tá assim e vou só colocar o meu fio aqui de um jeito a continuar fazendo gominhos de 3 pontos altos em cada um desses buraquinhos aqui. E aqui eu vou colocar, não sei se um ou dois, mas eu volto a mostrar pra vocês como que eu fiz. Eu coloquei um ou dois ali na hora do meio da emenda e vou afastar pra vocês verem como ficou por enquanto. Aí, por enquanto tá assim, e aí vou passar essa carreira de acabamento embaixo, mais uma carreira de acabamento em cima, antes da gente fazer e colocar as alças. Aí queria já destacar que ele ficou bem justinho em mim, que uso tamanho P, 36, 38 aí, não tem muito busto, tá? Então eu recomendo que vocês vão fazendo e medindo para ver se vocês vão ter que fazer um quadradinho a mais para ficar mais confortável ou adequar aí o tamanho do square de vocês, né, o square base, porque vocês podem escolher fazer essa receita inteira com uma cor. Eu tô postando lá no Instagram conforme eu tô fazendo e já teve gente mandando mensagem dizendo que queria fazer ele inteiro de uma cor. Então existe essa possibilidade aí. A ideia com as minhas receitas é que vocês possam sempre, sempre, sempre adequar ao tamanho que vocês precisarem, que vocês quiserem. Por isso que eu uso bastante a fita métrica e recomendo que vocês utilizem também. Então, como eu disse para vocês o tamanho do square no começo, no fim eu vou passar o tamanho que ele ficou também depois de finalizado com as bordas e quanto que ficou o tamanho da peça total, mas essas são informações que eu passo para que vocês tenham a referência e consigam adaptar para qualquer outro tipo de tamanho. Então elas são bem importantes, se atentem a elas. Vou lá fazer esse acabamentinho que eu quero e já retorno aqui para mostrar para vocês como que eu fiz nessas partes de emenda. Finalizei as duas tiras de acabamento embaixo e em cima também. Eu tô bem mais satisfeita com o resultado, achei que ficou bem melhor assim. E aí vou aproximar para mostrar para vocês como eu fiz aqui nas quinas dos squares. Então, aqui ó, quando chegou em cada uma das quinas, eu fiz um gominho no meio da quina do primeiro e o segundo gominho aqui no meio da quina do segundo, estão vendo? Eu fiz assim em todos aqui, ó. Ficou um pra cá e um pra cá. E aí aqui no meio eu não coloquei correntinha nenhuma. Eu fiz todo esse topo colocando só os gominhos. E aí agora eu vou pegar uma agulha maior, porque com todas as cores eu vou fazer correntinhas pra gente fazer de alça. Eu peguei aqui uma agulha de 5 milímetros, todas as 6 cores de fios que compõem ali o top. Vou fazer um nó corrediço e aí agora eu vou escolher onde posicionar ali no top. Mas basicamente eu vou fazer com todos esses fios correntinhas que sejam o suficiente para poder dar o tamanho da alça, né? Então, eu vou dizer quantas eu fiz aqui no meu, mas vocês vão ter que trabalhar, assim como no restante do top, sob medida, de acordo com o tamanho que vocês estão fazendo. Eu vou posicionar as alças mais ou menos aqui, assim, ó, nessa direção dos dois lados, que eu acho que vai ficar um tamanho bom. Então, eu vou vir aqui onde eu quero posicionar essa alça, acho que aqui. Vamos ver. Um, dois. Depois se for fazer lá, vai ser um, dois aqui. Tá, acho que aqui tá legal. Então eu tô posicionando um, dois gominhos no último quadradinho ali. Eu acho que é melhor se eu tirar aqui, passar a minha agulha e aí, então, prender aqui, ó, o meu anel mágico, o meu nó corrediço. E aí, depois disso, agora, eu só subo aqui fazendo correntinhas realmente, até chegar no tamanho que eu quero.
Eu fiz aqui, no total, 31 correntinhas e isso deu mais ou menos uns 27 centímetros. E aí, como eu tinha dito, agora aqui para finalizar, vou colocar os meus pontos, as minhas correntinhas e fazer um ponto baixíssimo, depois arrematar e esconder tudo. Tem que cuidar para na hora que for fazer isso, não torcer a correntinha, senão na hora que for usar, vai ficar torcida, virada do lado avesso. E é bonito ficar esse lado da frente aqui, né? Que fica tipo uma trancinha. Então agora é só arrematar o fio e repetir do outro lado que já vai ficar pronto o top. E assim ficou pronto o nosso top tipo faixa, feito a partir de squares. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, se reproduzirem. Lembrem de marcar tanto eu quanto a Fisher, que isso é muito importante para a gente saber onde o nosso trabalho está chegando e continuar trazendo receitas gratuitas para vocês aqui no canal. Um beijo e até a próxima!